Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h31. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tá meio estranho hoje aqui. Bom, fica assim. Eu já sei o que tá vendo, entendi agora. Pronto, achei, tá, agora tá na posição certa. Quem é que tá chegando aí? Diácono... Meu Deus do céu, tá difícil de ver. Daqui a pouco, irmão Diácono, eu vou saber quem é, que eu vou ligar o computador aqui. Eu vou descobrir qual é o meu irmão Diácono que tá aí. Deve ser Diácono. Diácono. Padre Hermes, boa noite. Padre Hermes, boa noite, paz e bem. Hoje tá tudo meio enrolado. Mas está sendo um enrolado bom, sabe? Por quê? Primeiro, porque hoje é aniversário da minha sobrinha, Maíra, minha sobrinha, né? Tá fazendo 28 anos. Oi, Marli, boa noite, paz e bem. Chegou mais alguém também, quem é aqui? Mauro, querido, colega de turma. Beijo, paz e bem, Mauro. Tem um colega que entrou aqui que eu não sei quem é, eu preciso ver se eu consigo achar aqui. Oh, meu Deus do céu. Pior é que eu não tô achando. Mas tem um colega diácono que tá aí, que eu não sei quem é. Boa noite, paz e bem. Mas hoje, além de ser o aniversário de 28 anos da minha sobrinha, Maíra, eu tive a felicidade que o meu primo Leonardo esteve aqui. Fazia anos que eu não conversava com o Leonardo, sabe? Então foi muito bom, porque... eu morava no 304 quando eu era garoto, o Leonardo morava no 204. Depois, com essas coisas doidas de vida da gente, a gente ficou um monte de anos sem se ver, tá entendendo? E a gente pôde se encontrar, né? Que é isso aqui? Que é essa novidade aqui, meu amigo? Padre Hermes está dizendo que no blog que ele organiza, o eclesialidades.org, ele criou uma categoria, Bernardo R. Tura. Olha, vou até mostrar para as pessoas, que bom. Aliás, eu aconselho vocês a seguirem o blog eclesialidades.org, né? É a playlist do diácono no blog Eclesialidade Emissão. Né? Aliás, esse blog é uma coisa muito gostosa que o Padre Hermes faz, porque ele tem um site, ele organiza o site, mas ele abre espaço para as outras pessoas. Né? Porque a eclesialidade é isso. Né? A eclésia é uma junção de pessoas, é uma comunidade, né? Tanto que eu falo assim, que ele até fala assim, o blog do Padre Hermes, e ele já falou algumas vezes, o blog é nosso, é da nossa comunidade, né? Porque o blog, na verdade, é uma junção de várias pessoas. Né? Ele organiza, ele cuida junto com a Cacá, mas ele abre espaço para várias pessoas que pensam a igreja, pensam a mensagem de Jesus, né? Então, se você quiser entrar, não sei se vocês estão vendo aí, www.eclesialidade.org. Né? E está na hora, vamos começar, deixa eu localizar a leitura. Né? A leitura de hoje é muito interessante. Né? E acho que ela tem uma aplicação pastoral muito boa. Mas vamos ver, prestem atenção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? O discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês
o cisco no olho do teu irmão e não percebe a trave que há no teu próprio olho? Como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. E agora eu estou terminando o evangelho. A Gracinha, minha cunhada, está chegando aqui. Boa noite, Gracinha, paz e bem. E Mozinho está aqui do meu lado. É por isso que ela não entrou na live hoje, né? Sabe, pessoal, essa leitura, ela é muito interessante e ela tem várias coisas que vale a pena a gente pensar. Mas uma delas me chama a atenção. E o que está me chamando a atenção nessa leitura que eu acho que valia a pena a gente refletir? Porque Jesus fala, né? Ô Cacá, boa noite, paz e bem. Jesus começa com uma pergunta, né? Boa noite, mozinho, tá falando o Padre Hermes, amor. Um beijão para ele. Né? Ele começa com uma pergunta: pode um cego guiar outro cego? A paz esteja com vocês, diz a Cacá. Opa! Os dois não vão cair num buraco? E a leitura, ao ouvir isso, sem ler o resto, pode te passar uma ideia errada. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente lê a Bíblia, para não ler pedaços isolados. Porque às vezes você lê um pedaço isolado da Bíblia, se você tira esse pedaço do contexto que ele foi escrito, você tem interpretações horrorosas. Gracinha, boa noite, paz e bem para vocês. Que bom estarmos juntos, querida Mônica. Juntas, querida Mônica, diz a Gracinha. Então, eu inclusive aprendi isso na escola diaconal, uma frase, né, que todo mundo que lê a Bíblia, né, que realmente lê a Bíblia, que tenta entender, tenta buscar a mensagem dela, aprende. O texto sem contexto é pretexto, né? E isso, infelizmente, é também o que a gente vê por aí nas mensagens que a gente recebe nas redes sociais. O texto sem contexto é pretexto. Quando Jesus está falando, perguntando se um cego pode guiar outro cego, ele não está necessariamente dizendo que nós não podemos orientar uns aos outros. Ele não está dizendo, por exemplo, que você não pode ter uma pessoa que você possa ouvir e pedir até uma direção para essa pessoa, um conselheiro, um amigo. Ele está apenas dizendo que você tem que entender o que você está fazendo. E sabe, isso é crítico atualmente. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Né? Eu tenho vários amigos, né, que são como o Zezinho tradicionalista, que hoje ele está quieto ali por enquanto, vamos ver se ele vai ficar quieto lá. E é gozadíssimo, porque esses tradicionalistas, eles gostam de falar do Concílio de Trento, do Papa Pio X, do Papa Pio XI, do Papa Pio IX, do Papa Paulo V. Infelizmente, eles estão cegos.
Não, eles não estão cegos porque eu não concordo com isso. Eles estão cegos porque eles não entenderam a essência. E vou explicar melhor. Eu vejo, por exemplo, algumas pessoas que querem, por exemplo, dizer que o Papa fulano está errado. Por exemplo, Papa Leão XIV recebeu um conjunto, um grupo de católicos LGBTQIAPN+. Alguma coisa em torno de 1.400 pessoas para a celebração do Jubileu da Esperança. Papa Francisco já havia recebido grupos católicos que são LGBT, ou familiares de LGBT, ou padres e freiras que trabalham com comunidade LGBT. Mas foi a primeira vez que nós tivemos uma peregrinação de uma comunidade identificada como uma comunidade de pessoas LGBT. E essas pessoas não foram para lá com uma faixa, nós somos LGBT, não foi com uma faixa, os LGBT são bem-vindos na igreja, a igreja virou LGBT. Não foram com isso. Não foram. Se você vê as fotos, eles foram fazer uma peregrinação. Eles foram como um grupo de pessoas. Bernardo, mas alguns deles tinham arco-íris na camisa. Horas, bolas, bolinhas, bolotas e bolões. Se você, com o seu grupo da sua igreja, vai fazer uma peregrinação, você não vai com a camisa da sua igreja? Ou se o seu movimento, você não vai lá com o seu movimento, ou sei lá, eu vou com o movimento Terço dos Homens. Então eu vou com a camisa do Terço dos Homens. Se você vai, sei lá, com o apostolado da oração, você não vai levar a sua faixa? Eles levaram o símbolo da comunidade deles, mas eles em momento algum fizeram daquele momento uma atividade, vamos dizer, uma manifestação querendo trazer essa questão. Eles apenas eram um grupo de fiéis querendo celebrar o Jubileu da Esperança. Que coisa linda! E que coisa bonita, porque teve lá uma fala maravilhosa, né, de um cardeal recebendo eles, depois teve uma fala do Papa, e aí algumas pessoas começam a postar na internet. É um absurdo, porque o Papa não sei qual, o Papa não sei quê, eles querem destruir a igreja, não, porque eles são do, como é que eles falaram aqui, como um termo horroroso, qual foi? Lobby gay, eles vão destruir a igreja, eles são inimigos, eles vêm da parte do demônio. E sabe, a gente tenta orientar as pessoas, olha, meu irmão, não faz isso, não vai... Você quer discutir com o padre fulano? Pessoal, esse é o problema. É isso que o Evangelho está falando. Você não pode ter um cego guiando outro cego. Quando Jesus fala que você não pode tirar o cisco do olho do teu irmão se você tem uma trave no seu olho, se você tem um galho no seu olho, é disso. Bernardo, mas a prática homossexual é pecaminosa. E o seu preconceito não é pecado, não? E a raiva que você tem do seu irmão não é pecado? E o desejo que você tem de mandar o seu irmão para o inferno não é pecado? Não, eu amo o pecador, eu odeio o pecado. Não,
Não, se você se comporta desse jeito, querendo condenar as pessoas por condenar. Helena Martino, querida, boa noite, paz e bem. Se você se comporta desse jeito, você condena as pessoas, quer condenar as pessoas, quer colocar posts na internet, quer falar nos grupos de WhatsApp, condenando as pessoas, fazendo questão de dizer que elas estão erradas. Você odeia o pecador. Você errou o alvo. E você não errou o alvo porque você é uma pessoa má. Você não errou o alvo porque você é uma pessoa perversa. Você errou o alvo porque você está se deixando guiar por um cego. Sabe, pessoal, nós somos cegos. Nós nunca entenderemos perfeitamente a palavra do Senhor. É por isso que a gente tem que ter uma profunda humildade e dizer assim: eu preciso me aproximar de Jesus. Eu preciso a todo tempo pensar como Jesus pensou. É a música do Padre Zezinho, vocês se lembram? Amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorria, pensar como Jesus pensava, né? Sabe, é aquela hora que a gente tem que olhar e falar claramente como é que Jesus faria, como é que Jesus pensaria, como é que Jesus agiria. E assim, é um exercício diário, né? O padre colocou aqui, deixa só um minutinho, padre, que eu vou ler aqui que é mais fácil para mim. Essa coisa de que eu odeio o pecado e não o pecador é uma hipocrisia das mais faladas que existe. O pecado é algo conceitual. O ser humano só é capaz de odiar pessoas, conceitos não. Que coisa genial, padre. Você está certo. Você está certo. Ninguém odeia um conceito. O pecado é um conceito, né? Você vai dizer, não, o pecado é algo objetivo. Não, não é. Roubar é pecado? Roubar é pecado? Você afirma para mim que roubar é pecado? Bernardo, roubar é pecado. Pois eu te digo que não. Se tiver uma mulher grávida para ter um bebê, precisa chegar ao hospital, e o hospital está longe, eu posso roubar o carro de uma pessoa para levar essa pessoa? Claro que pode. Não, roubar é pecado. Você disse que é pecado. Não é? Você não disse que era pecado? Se eu roubar o carro, eu estou pecando, não estou pecando? Não, Bernardo, mas você está levando a mulher grávida para ter bebê, né? Deixou de ser um roubo? Mas você vai dizer, mas você está certo em roubar o carro. Se tem uma pessoa passando fome, ela está certa em roubar comida? É roubo. Comer carne na quarta-feira de cinzas ou na sexta-feira da paixão é pecado? Todo mundo vai dizer que é, né, mozinho? Vão, não vão? Vão. Depende. E se a pessoa tiver uma anemia grave? E se a pessoa for uma mulher grávida? E se a pessoa for um miserável que está na rua, passando fome, e eu der uma carne para ele? Ele pecou? Então o pecado é um conceito. O pecado não é uma realidade, né? Curar em dia de sábado é pecado? Perfeito, Cacá. Cacá Morante está aí, amor. Perfeito, Cacá. Diziam, porque se queixaram com Jesus disso, né? Ele cura no dia de sábado, né? Não existe uma coisa objetiva que é pecado. Por exemplo, isso é um microfone.
Qualquer pessoa que olhar isso vai dizer, isso é um microfone. Qualquer pessoa que olhar para mim vai dizer, isso aqui é o Bernardo. Mas você pode apontar para alguma coisa e dizer, aquilo é inveja? Então, não existe essa história de odiar o pecado. Quando a pessoa fala, eu odeio o pecado, mas amo o pecador, ela está se justificando. Ela está justificando o ódio dela. O ódio é um pecado se colocado contra a pessoa. O ódio é um pecado se colocado contra a dignidade do ser humano. O ódio é pecado quando ele é construído para a destruição. Nota? Agora, infelizmente, algumas pessoas estão sendo guiadas por cegos. Existem bispos, padres, diáconos, religiosos, leigos, que odeiam. E às vezes falam muito bem e trazem você para começar a odiar. Eu até estou numa situação muito difícil, porque algumas pessoas estão mandando uma mensagem para mim sobre um cidadão norte-americano chamado Charles Kirk, que foi assassinado. E algumas pessoas estão falando assim, diácono, eu não sei o que fazer. Esse homem era misógino, esse homem era racista, esse homem era um supremacista branco. Esse homem chegou a dizer que era aceitável que houvesse algumas mortes todo ano para que nós tivéssemos o direito a andar com armas nos Estados Unidos. E agora ele foi morto. E eu não sei o que pensar. Aqui é que você tem que tomar cuidado. Você tem que tirar a trava do teu olho antes de orientar o teu irmão. Por quê? Porque eu não conheço essa pessoa. Mas se o que estão apresentando para mim é verdade, esse homem, ele pregava o ódio, pregava a destruição, ele pregava o racismo, a xenofobia, a misoginia. Ou seja, tudo que ele pregava era o oposto do Evangelho. Tudo que ele falava, tudo que ele mostrava ao mundo era o oposto do que eu desejo para o mundo. Então, é natural que eu tenha raiva dessa pessoa? É natural? É natural que eu me desagrade dessa pessoa? É natural, pessoal. Nós não podemos negar a nossa visão de mundo. Nós não podemos negar o nosso sentimento. O nosso sentimento existe. Eu tenho raiva dessa pessoa. Se ele é isso tudo, eu tenho raiva dele. Mas eu não posso desejar a morte dessa pessoa. Né? Entrou alguém aqui, deixa eu ver se consigo ver o nome aqui. Santos Porto. Fernanda Santos Porto. Ó, Fernanda, boa noite, paz e bem. Eu não posso desejar o mal dessa pessoa. Eu não posso virar e falar assim, poxa, que bom, mataram esse sujeito. Não. Não. Porque eu sou seguidor de Jesus. Eu sou aquele que acredita em Deus, no Pai, no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, no Deus que disse, eu não desejo a morte do pecador, mas que ele se converta e tenha a vida eterna. Eu não posso virar e dizer assim,
Não, bem feito. Pregou a morte, agora foi morto pelas armas que ele defendia. Ou dizer, quem vive pela espada morre pela espada, já dizia Jesus. Porque, na verdade, eu estou cego e vou guiar as pessoas pela cegueira, com a cegueira minha. E nós dois vamos cair no buraco. Eu tenho que tirar a trava do ódio do meu olho, eu tenho que tirar a trava do preconceito do meu olho, eu tenho que tirar as travas do meu olho. E como eu vou fazer isso? Como eu vou me tornar um discípulo bem formado? Só tem um jeito, é se aproximar de Jesus. É ler o que Jesus nos ensina. É compreender com todo o cuidado o que Jesus nos ensina. Para quê? Para quê? Para que nessa situação eu diga, meu irmão, eu entendo que você não goste desse sujeito. Eu entendo que tudo que ele falou para você foi ódio. E que você até se sinta vingado, vingada, mas a vingança não é nossa. A vingança não é de Deus, porque Deus não se vinga. Oi, Marcela, boa noite, paz e bem. Deus não se vinga, Deus não odeia, Deus não deseja destruição de ninguém. Mas, Bernardo, então o que eu vou pensar sobre a morte desse sujeito que pregava a morte, que pregava a misoginia, que pregava o racismo, a xenofobia? Eu vou falar que é muito triste. É muito triste que as pessoas desejem tanto ódio no mundo. E o que eu vou falar sobre aqueles que fizeram a peregrinação da comunidade LGBT no Vaticano? Eu vou dizer, que maravilha! Que maravilha! Nós estamos recebendo, meus irmãos e minhas irmãs. Todo o movimento de Jesus foi um movimento de acolher as pessoas, de incluir, de proteger, de receber as pessoas como elas eram. Entre os 12 apóstolos era um problema. 4 eram pescadores, ou seja, não eram pessoas lá muito boas. Um era publicano, cobrador de imposto. Um dizia que de Nazaré não sai nada de bom, era um xenófobo. Um era um zelota, para os romanos um terrorista, para os judeus a resistência. No fim das contas, ele era um homem violento, né? E ainda tinha o traidor, o traíra. Olha só, boa parte dos apóstolos eram pessoas que seriam condenadas hoje em dia na igreja. Mas Jesus recebeu todos eles, confiou a igreja a eles. Jesus se manifestou para Maria Madalena, mulher que tinha sido dominada por 7 demônios. Notam, a primeira testemunha da ressurreição foi uma mulher que tinha sido dominada por 7 demônios. Horas! E que agora você vai ficar aqui querendo ser o porteiro do paraíso? Não, vamos abrir as portas, vamos receber todo mundo. Queira ser um discípulo, uma discípula bem formada. Conheça Jesus. Deixe-se guiar pela luz de Jesus. Porque por mais intensa que seja a luz de Jesus, ela não vai te cegar. E você vai poder guiar os outros. Amém? Essa foi a reflexão de hoje. Você leu o que o padre falou ali? Eu já li aqui, já li. Tá vendo, Padre Hermes? Ela tá de olho aqui no que eu tô falando, tá vendo? É assim, ó. Ele deu uma saidinha. Ela teve que dar uma saidinha para resolver umas coisas, porque a festa da Maíra tá ali, né? Bom,
E Moody, 8 horas e 2 minutos, estou falando muito, Moody. Pessoal, amanhã é sábado. Abraço, Gracinha. Marli tá aí também. Marli, beijo. Marcela, lá do Coroado. Oi, Marcela. Ô, Santo Antônio, proteja você. Qualquer hora eu apareço aí, tá? Padre Hermes está dando risinhos. Olha só, pessoal. Amanhã é sábado, né? Eu vou fazer a celebração da palavra na comunidade de Nossa Senhora Aparecida. Domingo eu vou fazer a celebração da palavra em Santa Luzia. E o padre Natan, meu pároco, pediu para eu acertar as coisas. Ela tá falando, o padre Hermes está falando que você é um doce, amor. Padre Natan pediu para organizar as coisas da festa de Nossa Senhora Aparecida. Então amanhã eu não farei live. Eu farei a live de domingo no domingo. Tá? Vou dar um jeitinho de arrumar um horário e vou fazer no domingo. Tá? Por hoje, eu vou me despedir de vocês deixando a minha bênção. Tá? A Lena não entrou, não? Lena não vem entrar não, Modi. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Pier Giorgio Frassati, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Domingo, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênção. Você vai fazer uma confusão para mim. Tchau, tchau. Pera aí.